Doutor João Batista Oliveira, obrigado pela sua presença conosco. O senhor acha que o crente pode ser maçom? Boa noite, é um prazer estar aqui. Cumprimento também meu companheiro de debate, né, esclarecedor nesta noite. Cumprimento os telespectadores na paz do Senhor. Pode, tanto pode que lá estou e tantos outros evangélicos lá estão também. Não vejo conflito entre a minha fé e a maçonaria. Pelo contrário, acho que o fato de eu ser evangélico ajuda a maçonaria na medida em que, em reuniões, em assuntos que estejamos debatendo em loja, eu posso trazer os ensinamentos que trago no meu coração, na minha alma, e têm sido sempre muito inspiradores para os debates e para as conclusões. Não vejo conflito também porque grandes vultos dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das igrejas evangélicas, batistas inclusive, professaram a fé cristã e também continuaram na maçonaria. Citaria um que todos conhecem, foi jornalista, poeta, radialista, escritor, homem de rádio e televisão, Joia Júnior. Sou fã dele. Somos fã. Ele foi meu padrinho de casamento e durante toda a nossa convivência sempre estivemos muito próximos. E depois, no momento oportuno, eu quero ler um soneto dele sobre ser maçom. Djalma Cunha, que também pastor batista, já na glória do Senhor, doutor em teologia, era um grande maçom. E em nenhum momento eu senti qualquer conflito na fé e no exercício do pastorado do pastor Djalma Cunha, que foi pastor da Igreja Batista de Vila Pompeia, e a sua condição de maçom. Muito obrigado. Uma outra coisa. Se para ser maçom precisasse ser rico, eu já não seria também. É mais um mito que está por aí, que não corresponde à realidade. Tá bom. Na nossa loja tivemos e temos ainda irmãos muito simples, de atividades até braçais, mas que lá estão por uma convicção. Muito agradecido pelo esclarecimento. Vamos conhecer agora a opinião do Dr. Abimael Correia Nascimento Filho, que é médico e veio lá do Espírito Santo para participar do programa. Dr. Abimael Correia, o cristão pode ser maçom? Estudos comprovam que o cristão não pode ser maçom. Mas antes de começar esse assunto, eu quero primeiro agradecer à Rede TV, a RIT TV, por nos dar essa oportunidade. Há muito tempo nós estamos esperando por ela, orando a Deus para que essa porta se abra. Porque todos os lugares onde nós tentamos falar, somos bloqueados. Quero agradecer também a Ana Maria Sanches, que tão gentilmente nos recebeu e também colaborou e está colaborando com este evento. Ao pastor Heber, por também nos dar essa oportunidade. E ao debatedor, né? Doutor João, que está aqui também defendendo seu ponto de vista. Na verdade, a maçonaria passou muito tempo sem se abrir. E aqui vale a pena a gente lembrar de Jesus Cristo, porque ele disse que nada ficaria encoberto. E por estar se tornando encoberto, é que nós estamos descobrindo coisas que antes nos cegavam a visão. Hoje, elas estão escancaradas para serem mostradas a qualquer pessoa. Ok. Só para a gente fechar esse momento, doutor
João Batista Oliveira, o senhor é grau 33, na loja do Grande Oriente. Grande Oriente de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil. Tá bem. Doutor Abimael, o senhor alcançou qual grau, né, na loja? 33. Também era uma loja filiada ao Grande Oriente? Ao Grande Oriente do Brasil. Então você vê que a produção dessa vez caprichou, trouxe 2 batistas. A origem do irmão Oliveira é a Igreja Batista, né? Portanto, evangélicos, alcançaram o mesmo grau, da mesma denominação, vamos chamar assim, da sociedade maçônica, só que um continua na maçonaria, o outro saiu e é contra o cristão fazer parte da maçonaria. E você, qual é a sua opinião? Nós vamos começar dando voz aos nossos telespectadores pela via eletrônica. Vamos ler os e-mails. Gerlane, você leia os e-mails na ordem que eles chegarem, tá bom? Tudo bem. O primeiro e-mail é do Luciano de Almeida. Ele é membro da igreja Só o Senhor é Deus. Ele diz o seguinte: a maçonaria legítima, autêntica de maneira nenhuma, é um trabalho hostil a qualquer religião. Ao contrário, respeitando a liberdade religiosa de todos os seus membros, ela obriga à tolerância e ao respeito à crença de cada um. Ela não é uma ordem e instituição secreta, muita gente imagina isso. E não é secreta porque tem sua constituição registrada em cartório, com endereço, números e tudo. Ora, alguém conhece a sede, o endereço e o registro de alguma organização de crime? Tipo máfia, contrabandos e tráfico de drogas? A maçonaria é definida em seus estatutos como uma escola de aperfeiçoamento humano, usando todas as filosofias, técnicas, ciências e artes com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Então nós cristãos podemos sim ser maçom. Frederico Braga escreve: é muito difícil convencer a um maçom que ele não é cristão. Ou seja, ou ele segue o ritual e dogmas da maçonaria ou do cristianismo. Não há meio termo. A grosso modo, da mesma maneira, muitos espíritas kardecistas se dizem cristãos. E não são, pois eles seguem o evangelho de Allan Kardec, como podem também seguir o evangelho do cristão. Muito bem. Então vamos lá. O doutor Abimael, o primeiro e-mail defende a postura da maçonaria, dizendo que é uma sociedade muito boa, que não se opõe a nenhuma religião e que ajuda todo mundo e de secreta não tem nada. Como é que o senhor responde a isso? Basicamente, a maçonaria se divide em visível e invisível. Essa divisão não é minha. Essa divisão é do maior escritor maçom, que tinha em todos os seus livros o fator secreto. Eles eram secretos. Acontece que Manley, ao dividir a maçonaria em visível, ele permitiu que a maçonaria fosse vista pela comunidade ou pela sociedade como excelente. E realmente o é, porque ela promove eventos, ela vai em socorro ao menos favorecido pela sorte, ela tem a camaradagem e a amizade entre os membros, enfim, ela presta socorro nas horas de necessidade e ela se mostra para a sociedade como excelente. E isso até atrai, e atrai até o evangélico. O problema não é esse. Nós podemos até esquecer desse problema. O maior problema é que a maçonaria tem seu lado invisível. E o lado invisível que é o maior problema. Porque está atrelada à maçonaria a várias sociedades secretas, a Igreja Católica, com objetivos muito bem claros e definidos, que também isso não é meu. Isso é dito pelos escritores que achavam que seus livros iam ser eternamente secretos. Doutor Oliveira, Bom, para início de conversa. Primeiro, eu quero que o senhor explique por que vocês usam um traje desse, sinistro. Isso não dá para aceitar. Segundo,
essa história de ramo ao nariz e ritual em volta do caixão, é verdade ou é mentira? E aí, terceiro, o senhor refuta o que ele falou. Tá muito bom. Esse traje, sim, é usado num ritual especial de iniciação, em que aquele que vai conduzir o novo não deve ser reconhecido. É nesse instante. Então, o esperto usa esse traje. Como é que chama? O experto. Ah, expert. Vai usar esse traje. Nós não podemos nos esquecer de que maçonaria é simbólica. Tudo é simbolismo e, através de símbolos, transmitem-se ensinamentos. Da mesma maneira, o símbolo da morte é para lembrar quão breve é a nossa vida. Na verdade, nós já nascemos com o atestado de óbito, só falta botar a data. E nós nos esquecemos disso. E só sabe viver quem sabe morrer. Nós temos que saber que a nossa vida é curta e que teremos que cuidar da nossa vida aqui, porque teremos de prestar contas ao ensinamento. O símbolo da morte está presente, sim, como uma lembrança. Em terceiro lugar, há 2.600 anos, não havia maçonaria. Então, o texto é muito forte, é muito contundente, mas não está se referindo à maçonaria. Está se referindo àqueles que dentro da igreja profanam a igreja. Não tem nada a ver com maçons. Está bem claro e bem explícito, como ele próprio falou, os da casa de Judá. Em terceiro lugar, nós temos que estudar a Bíblia da maneira como é a recomendação bíblica. Nenhuma profecia de particular interpretação. Se eu desligar o texto do contexto, eu posso dizer com base na Bíblia que Deus não existe, porque está lá em Salmo 14. Disse o nécio em seu coração, não há Deus. Eu não posso fazer um estudo isolado, separado. E quanto a dizer que nós somos deuses, Jesus disse isto referindo-se ao que está em Salmo 82, 6. Está escrito em vossa lei, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O que nós entendemos é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um Deus em reduzidas proporções. Se nós tirarmos as qualidades essenciais de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, tirarmos o prefixo omni, não, isso deu para entender, mas só para esclarecer. É dito também, Maomé não é Deus, Jesus não é Deus, Confúcio não é Deus. Isso é dito na maçonaria? Não, não é dito dessa forma, não. É dito como? Aparecem os grandes sábios. E cada um deles tem um breve histórico do que é, do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? É os necessitados, um histórico do que é, do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Não, Jesus está na cripta dos grandes sábios. Então ele está igual aos outros. Não é isto. Volto a dizer, maçonaria não é religião. Então maçonaria... Jesus não devia estar lá. Não sei porquê. Os ensinos de Jesus, independentemente... Então ele está lá como sábio, sim, como ensinador. É isso que eu perguntei. Os ensinos de Jesus, chegar lá. Então, nós não temos papa na maçonaria. Nós temos aqueles que escrevem, interpretando de acordo com a sua ideia, o que ele pensa. Tanto que se perguntar por aí para os maçons, quem foi Pike, ele não vai saber. Ele vai saber mais quem foi Ricardo da Camino, que escreve aqui para nós. Pike, só os pesquisadores é que vão saber quem foi, o que fez, o que escreveu. Não é certo isso. Não há uma palavra última e definitiva. A palavra que nós temos e que seguimos é do ritual. O ritual que ensina como devemos proceder, quais são os procedimentos em loja, quais são os procedimentos em ordem. E como o senhor observou, o Dr. Abimael não ofereceu uma crítica ao ritual. Não encontrou no ritual alguma coisa para que ele criticasse. Quanto ao que pensa Pike ou qualquer outro, é pensamento dele, pessoal. Não significa que a maçonaria siga o seu rumo. E volto a dizer, a maioria dos maçons do Brasil desconhece quem seja Pike.